Olá, maravilhosa! Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que tem o poder de transformar assim completamente os seus relacionamentos. E quando eu falo em relacionamentos, eu não tô falando só em relacionamentos amorosos, né? Marido, namorado, filhos. Eu tô falando da relação mesmo que você tem com o mundo. E o tema de hoje é comunicação não violenta ou CNV, como é mais conhecida, né? Então, como você fala com seus pais, seus filhos, suas amigas, seus colegas de trabalho e principalmente com você mesma. A comunicação não violenta eu conheci através do livro do Marshall Rosenberg chamado Comunicação Não Violenta. É um livro bem bacana, fininho. Se você tiver interesse, leia. E eu confesso que quando eu ouvi falar isso pela primeira vez, eu pensei, ai gente, será que funciona mesmo? Porque a verdade é que a gente foi educado numa cultura de crítica, de julgamento, de cobranças, de acusações, né? E a grande maioria de nós, a gente cresceu ouvindo frases assim, ai, você nunca faz nada direito, ou você é preguiçosa, você é irresponsável, ai, você me dá trabalho, falando dos nossos defeitos como identidade. E aí, sem perceber, a gente acabou repetindo o mesmo padrão, né? Primeiro com os outros, com a gente mesmas, né? Com nós mesmos. Então, quantas vezes você já olhou pro espelho e falou coisas para você mesma que você não teria coragem de falar para uma amiga? Nossa, tá velha. Ai, nossa, eu tô enrugada, né? Então, quantas vezes você se chamou de incapaz, de burra, de preguiçosa, de fracassada? Alguém fez alguma coisa e fala, ah, sou uma idiota mesmo. Então, a primeira pessoa que a gente tem que aprender a se comunicar de uma maneira não violenta somos nós mesmas, porque ninguém oferece para o outro aquilo que não oferece para você. E Marshall dizia uma frase assim que eu adoro, que é: todo comportamento humano é uma tentativa de atender a uma necessidade. Então, pensa nisso. Toda vez que alguém faz alguma coisa que te incomoda, tem ali uma necessidade por trás daquele comportamento, sabe? Isso não significa concordar, não significa aceitar tudo, não significa deixar os outros passarem por cima de você. Isso só significa tentar enxergar além do comportamento. Sabe aquele negócio de empatia que a gente fala? Porque quando você enxerga só o comportamento do outro, você julga. E quando você enxerga a necessidade que vem por trás daquele comportamento, você tem mais empatia e consegue compreender um pouco melhor. Por exemplo, imagina que seu marido chega em casa, entra assim, mal fala com você. Minha mãe sempre reclamava do meu pai. Ah, ele chega em casa do trabalho, mal fala comigo. Então, qual que era o normal, né, da gente falar? Ai, você chega e nem olha pra mim, você não me dá atenção, você não me ama mais. Então, percebe que isso não é um fato, isso é uma interpretação. Você tá supondo coisas. Você tá supondo que seu marido que entrou e não falou com você não te ama mais. Então, como que a gente poderia usar a comunicação não violenta? Amor, eu percebi que ultimamente quando você chega em casa, você tem ficado mais quieto. Isso é um fato. Aí não é mais uma acusação. E depois, então como que funciona, né? A abordagem, só para vocês entenderem bem. Primeiro, a observação. São 4 pontos. Então, primeiro a observação. Então você observa, imagina que você tá com o seu celular, você tira uma foto daquele momento, faz um videozinho daquele momento. Você não coloca a sua interpretação, é o fato, é a observação do fato. Então, primeiro você fala exatamente o que você observou, sem o seu julgamento, observação do fato. Depois, você fala o seu sentimento, como que você sentiu
por causa daquele fato, o seu sentimento. Tá vendo que você não tá apontando o dedo em momento nenhum para a pessoa. Depois de falar a observação, o sentimento, você fala a sua necessidade. O que você gostaria? O que você tá precisando e não aconteceu? O que você gostaria que acontecesse que não aconteceu? Qual a sua necessidade? E aí você faz um pedido, que é um pedido aberto, um pedido, mas com não um pedido, não é uma ordem, né? Você não tá mandando nada, é um pedido com a opção da pessoa dar uma outra opinião ou falar um pouco dela. Vou explicar. Então, voltando ao marido que chega em casa e não fala com a mulher. Ao invés de falar, você não me ama mais, você mudou, você tá estranho, que parece uma certa acusação. Você vai falar o fato. Amor, percebi que nos últimos dias você tem chegado em casa e ficado mais quieto. Isso é o fato. Não tô julgando, não tô acusando. Então, falei do fato, a observação, aí eu falo do meu sentimento. Sei lá, eu tô me sentindo um pouco triste e distante de você. Seu sentimento, não julguei a pessoa. Depois você explica a sua necessidade. Eu preciso me sentir conectada com você e próxima de você. E por fim, você faz um pedido. Você pode me contar o que está acontecendo? Você percebe a diferença? Então, ao invés de começar uma briga, você abre uma conversa. E muitas vezes a resposta pode ser algo completamente diferente daquilo que você imaginou, né? Então, talvez você esteja preocupada, talvez ele esteja preocupado com o trabalho, talvez esteja cansado, talvez esteja passando por alguma dificuldade. Mas aí, como você abriu o espaço para o diálogo, a conexão acontece. Se você fala com julgamento, a pessoa, qual que é o instintivo? Ela se defender, né? Agora, vamos inverter. Imagina que você passou o dia inteiro trabalhando, cuidando da sua casa, dos filhos, resolvendo problema, um monte de coisa. Daí você chega à noite exausta, seu marido olha para você e fala: nossa, você tá muito estressada. Aff, você vive reclamando, hein? Nossa, você tá insuportável, louca. Como que você se sentiria? Provavelmente atacada, né? Quando você ouve uma coisa assim, você vai na defensiva. Agora imagina se ele falasse: amor, eu percebi que você parece mais cansada nos últimos dias. Eu tô preocupado com você. Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Você percebe, gente, que é completamente diferente? A comunicação, ela pode aproximar ou pode afastar. Tudo depende da forma como a gente escolhe usar as palavras. E sabe uma coisa que eu acho ainda mais importante? A comunicação não violenta não começa quando você fala. Ela começa quando você escuta. Porque a maioria das pessoas, ela não escuta para compreender. Parece que você nem tá ouvindo. Ela escuta para responder, né? Então, quando o outro tá falando, ela já tá preparando a sua defesa. Ela já tá pensando no contra-ataque. Quando alguém vem te atacar, você já, né? Você quer já contra-atacar. Então, você já fica montando os argumentos na sua cabeça. Mas ouvir de verdade é diferente. Ouvir é tentar entender o que existe por trás das palavras. É ouvir a emoção, é ouvir a necessidade, o que está por trás daquela fala, o que está por trás daquilo que aquela pessoa está te falando. É ouvir a dor. Então, muitas vezes a pessoa fala com agressividade porque ela está machucada. Muitas vezes uma pessoa grita porque ela não está se sentindo ouvida, você entende? Muitas vezes uma pessoa critica porque na verdade ela tem medo. E isso, eu dei o exemplo de relacionamento, mas também vale para você que é mãe, né? Para os filhos. Quantas vezes uma criança faz uma birra e a gente enxerga só aquele mau comportamento? Mas por trás daquela birra, o que pode existir? Pode existir cansaço, pode existir insegurança, pode existir a necessidade de atenção, pode existir a necessidade do acolhimento.
E quando a gente aprende a olhar além do comportamento, a gente começa a educar nossos filhos de uma forma muito mais amorosa, sem perder a autoridade. Porque ser amorosa não significa ser permissiva. Você pode colocar limites com amor. Aí, tô falando dos filhos, mas vale para os relacionamentos também. Vale até para o seu trabalho, com seu chefe. Você pode dizer não com respeito. Você pode corrigir, recalcular uma rota sem humilhar. E isso muda gerações. Porque o que a gente faz com os filhos, o que a gente faz com o nosso marido, né? E os filhos vendo, muda muito, né? E às vezes, gente, a comunicação não violenta tá aí dentro da nossa cabeça, como a gente fala com a gente, principalmente. Esse é um ponto que pouca gente fala, mas é muito importante. Quando você falha, quando você faz uma burrada, quando você não vai bem, sei lá, faz um trabalho que não dá tão certo, né? Ou perde a paciência com seus filhos, como você fala com você mesma? Porque muitas mulheres, elas vivem numa guerra interna. Se cobram demais, se criticam demais, se comparam demais, se julgam. E aí, elas não sabem que elas vivem cansadas emocionalmente, né? Tá sempre exausta, tá largada no sofá, não tem energia para treinar. Então, imagina se você falasse com a sua melhor amiga da mesma forma que você fala com você. Provavelmente ela não seria sua melhor amiga por muito tempo, né? Então, começa a observar os seus pensamentos. Começa a observar a sua linguagem. Começa a observar as suas palavras. Porque as palavras, elas criam emoções. E emoções criam comportamentos. Comportamentos criam os resultados. E uma das coisas mais bonitas que eu aprendi com a comunicação não violenta, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo, é que por trás de toda crítica existe uma necessidade não atendida. Eu vou repetir isso, porque isso é muito poderoso. Por trás de toda crítica existe uma necessidade não atendida. Quando você começa a entender isso, você para de enxergar as pessoas como seus inimigos. E daí você começa a enxergar as pessoas como seres humanos. Seres humanos imperfeitos, como eu, como você. Então, na próxima vez que você estiver prestes a discutir com alguém, experimente parar por alguns segundos, respirar, observa os fatos, percebe o que você está sentindo, pergunta qual a necessidade sua que não está sendo atendida e só depois você vai e conversa. E aí você vai se surpreender com o resultado. Relacionamentos, gente, eles não são destruídos por falta de amor. Muitas vezes eles acabam por falta de comunicação. E a boa notícia é que comunicação é uma habilidade. Como tudo na vida, como a ginástica, como aprender uma língua, você tem que treinar. A habilidade, ela pode ser aprendida. Então comece hoje e comece com você. Comece dentro de você, dentro da sua cabeça, como você fala com você, depois dentro da sua casa, com o seu marido, com seus filhos. Começa nas pequenas conversas, porque uma palavra pode ferir, mas uma palavra também pode curar. E eu acredito muito que o mundo precisa de mais pessoas que escolhem se curar a elas mesmas e aos outros. Então, só recapitulando, resumo de tudo, da abordagem da comunicação não violenta, ó, pega um post-it e faz como eu fiz, ó, escreve, gruda no seu espelho para você não esquecer, até virar automático. Como funciona a comunicação não violenta? Observação do fato, o fato, sem acusação, sem julgamento. O seu sentimento, o que você está sentindo com base naquilo que aconteceu. A necessidade, o que você gostaria, o que você está precisando, por que aquilo te fez tão mal? Na verdade, o que está por trás, o que você está precisando? E o pedido, sempre com palavras carinhosas. E quando estiver nervosa, ó, toma água, espera, fica com a água na boca, espera um pouquinho antes de engolir, se acalma
e vá treinando a comunicação não violenta. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like e compartilha com alguém. Um beijo!